Pensar Angola é comigo, é uma cápsula da Conferência Nacional Pensar Angola, hoje num formato completamente diferente. Há 2 anos demos início, construímos a Conferência Nacional Pensar Angola, uma plataforma de ideias para a concepção, promoção e divulgação de possíveis soluções para o nosso país. Entendemos nós que, enquanto filhos desse país, somos chamados a intervir, somos chamados a participar, emprestando o nosso saber para mudar o atual paradigma social, político e econômico do nosso país. Somos filhos desse país, entendemos haver necessidade de emprestarmos o nosso saber para que possa se encontrar fórmula resolvente dos inúmeros desafios que enfrentarmos. O Pensar Angola é um projeto meu e da jornalista Opal Mónica, que já vai na segunda edição. Muito recentemente lançamos o livro Angola, Desafios e Oportunidade de um País em Transformação, este livro que me acompanha, em resultado da primeira Conferência Nacional Pensar Angola. Periodicamente, ou seja, numa base anual, organizávamos a Conferência Nacional Pensar Angola com elementos ou sensibilidades de diferentes estratos sociais. E este padrão vai permanecer hoje num formato diferente do que tem sido numa base anual. Reunimos aqui outras sensibilidades de diferentes estratos sociais para refletirmos à volta de uma situação que muito carece da nossa intervenção para que possamos mudar. A razão da nossa existência enquanto conferência é participar, emprestar o nosso saber, promover as boas coisas do nosso país para que, por via disso, possamos encontrar consensos. Hoje, num formato completamente diferente, temos o Pensar Angola é comigo, é com quem nos acompanha a partir de casa, é com os meus convidados aqui em estúdio. Eu faço-me acompanhar de um economista, o professor Cláudio Pinheiro, que aproveito a oportunidade para dizer muitíssimo obrigado por mais uma vez aceitar este desafio, que por sinal é desafiante, e por abraçar de bom grado exatamente tanto a Conferência Nacional Pensar Angola como preletor e como também neste formato que é novo. E queremos com o vosso contributo levar um conteúdo pedagógico que vai de alguma forma fazer refletir e mudar o posicionamento dos nossos irmãos de Cabinda Cunene. Boa noite, muito obrigado. Obrigado pelo convite. À minha direita está o empresário Kid Manuel, que também é preletor já de casa, é preletor da Conferência Nacional Pensar Angola. Na segunda conferência emprestou-nos o seu saber, falou sobre cultura e foi muito, muito, muito bem-vinda. Cultura de trabalho. Cultura de trabalho, muitíssimo obrigado, Kid. E foi muito, muito bem apreciada, e estamos então também a preparar condições para imortalizarmos o resultado saído da segunda Conferência Nacional Pensar Angola. Tenho aqui à minha esquerda o músico e rapper angolano Skit Van Darken. Skit, boa noite. Boa noite, seja Geraldo. muito bem-vindo. Obrigado. O Skit também é nosso preletor convidado, já é também um preletor da casa. Nós demos primazia num primeiro momento preletores que já tinham experimentado esta experiência, redundando, com a conferência num palco maior. E porque a conferência tem sido uma base anual, decidimos nós que os principais problemas do país não podem ser pensados uma vez ao ano. Está numa base mensal, nós vamos analisar os principais problemas do nosso país que têm impacto no nosso progresso social, econômico e político. Então, meus senhores, boa noite, sintam-se à vontade. Vamos dar então início a este projeto, que é um projeto de nação, é um projeto que chama-nos a todos a participar e emprestar o nosso saber, e as pessoas aqui têm muita experiência nas suas áreas de atuação, e têm emprestado o seu saber enquanto patriota, enquanto filhos desse país. A visão desta plataforma é levar nas plataformas digitais um conteúdo diferenciado do habitual que tem sido propalado nas mídias, nas redes sociais, com um pendor pedagógico e interdisciplinar por via de abordagens relevantes à vida nacional, dando voz e vez a diferentes atores sociais de Cabinda Cunene, e devolvermos a esperança, porque muitas vezes o que temos estado a ver é que parece estar tudo perdido, mas o nosso país é um país muito rico do ponto de vista do capital humano e muito rico do ponto de vista de recursos naturais. Então, vamos procurar promover o que de bom nós temos, e o tema para este debate hoje é intolerância social e consequências para um país em transformação.
São convidados os preletores que estão aqui à mesa e vão então apresentar a sua visão sobre as causas e consequências deste mal, que é, por sinal, uma preocupação transversal a todos os angolanos, vermos o posicionamento dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, em sede daquilo que é os principais problemas do país. Então, os nossos convidados vão emprestar o seu saber, tentarmos identificar os males que este problema, esta problemática identificada causa no desenvolvimento do nosso país. Estou em crer que estamos em condições técnicas para começarmos e vou então começar a questionar. Já felicitei, já parabenizei a presença dos meus preletores. Temos condições técnicas criadas para começarmos então a entrar para aquela que é a missão que nos traz cá, com o tema intolerância social, causas e consequências para um país em transformação. O que podemos definir como sendo intolerância social? Vamos dar prioridade ao mais velho da mesa, ao nosso professor economista, Cláudio Pinheiro. Professor, intolerância, quando se dá, e que sinais é que se pode ter, e talvez também, professor, além de apresentar, poderá eventualmente trazer as consequências, sendo economista, para a nossa economia, que consequências é que o nosso posicionamento pode trazer e pode ter impacto negativo para o progresso do país que nós queremos próspero. Muito bem, obrigado e mais uma vez quem nos escuta, quem nos acompanha, obrigado pelo seu tempo. Vamos fazer por valer este encontro. Portanto, o tema é atual e de algum tempo a esta parte, portanto, há um movimento crescente. Há um movimento crescente de intolerância e que a todos nos preocupa. Não preocupa só apenas os grupos que, em determinado contexto, têm a percepção de que têm alguma vantagem, que têm algum domínio, mesmo até aqueles pequenos grupos que, de alguma forma, não têm informação completa, não têm informação fiável, portanto, e têm determinadas crenças, não é? Portanto, essas crenças podem ser arraigadas ou fundadas na cultura, na educação, no meio e também naquilo professor, que são por favor, as suas... puxe um pouquinho mais o microfone para frente. E também nas suas expectativas, né? Expectativas a um determinado resultado, a um determinado fim, que por vezes não se realiza e não se realiza, se torna em frustração, muitas vezes, se torna em incompreensões. Portanto, e esta incompreensão, frustração e por vezes estar num determinado contexto, não é? Acabamos por ser incompreendidos e nessa incompreensão partimos para aquilo que é a discussão do oposto, daquilo que é o contrário, daquilo que é divergente, aquilo que não me serve pelas minhas convicções, pelo meu contexto social em que me enquadro, pelas aspirações ou então à espera de um resultado que por vezes se pretende imediato, um resultado da nossa ação que se pretende agora, o já. E muitas vezes não acontece, porque os processos são por vezes estruturantes, são profundos, são precisos várias ações, uma sequência ou uma trajetória para se concretize determinado tipo de aspiração ou expectativa. Portanto, intolerância, em regra ou em suma, é geralmente alguém que tem uma convicção e não aceita de forma, como se diz por vezes na juventude, desportiva, verificar de facto qual é o mérito, qual é a argumentação, o raciocínio lógico, os fundamentos na opinião que é diferente, numa opinião em que não se revê, que é contrária à sua. E isso gera o quê? Gera geralmente em desconforto, quando as pessoas não estão dispostas a ouvir, não estão dispostas muito a olhar para o conteúdo, verificar, filtrar. Portanto, nós às vezes usamos o filtro triplo. Portanto, é recomendado o filtro triplo de Sócrates, não é? E o filtro triplo, e isto está disponível na internet, não é? Por vezes é saber a verdade. Um dos elementos essenciais deste filtro triplo é a verdade.
Estamos preocupados com a verdade por detrás de uma determinada informação ou de um determinado conteúdo. Portanto, e, por vezes, olhamos não para o conteúdo e olhamos para a pessoa. Olhamos para o grupo. Isso é uma... Portanto, acabamos por fazer um juízo de valor precipitado ou prévio, mas muito na base da opinião que temos, uma opinião formatada, uma opinião pré-concebida e que estamos fechados no nosso casulo, porque acabamos por ter, às vezes, uma ideia, né, um sentimento de que aquilo que eu penso representa a coletividade. Aquilo que eu penso, os outros também, eu devo impor a forma como eu penso. Portanto, e isso gera divergência e gera, por vezes, a não aceitação da opinião contrária à sua, à do seu grupo ou da convicção que tem. Portanto, isto se chama intolerância. Intolerância também, por vezes, é provocada quando há exclusão. Portanto, mesmo na sociedade, nas sociedades modernas, em que as pessoas de determinado grupo, portanto, se veem que não participam, não comungam de um resultado ou de benefícios que são gerados de uma empresa, de um grupo, de uma sociedade, de um coletivismo, portanto, essas pessoas acabam por tentar ser intolerantes e, por vezes, maximizar essa intolerância. E aí partimos para o radicalismo. Portanto, e este é o grande desafio que temos, não é? E isso passa, por vezes, pela educação, por trabalho de sensibilização, por termos aqui um conjunto de políticas públicas que vão servir a início, não é? Conhecemos a estrutura etária